Nesse vídeo eu vou continuar falando sobre a eletrodinâmica de Podolsky, que é uma possível generalização do eletromagnetismo de Maxwell, em que nesse vídeo aqui eu vou apresentar algumas características gerais da eletrodinâmica de Podolsky, vou falar sobre a sua estrutura, apresentar alguns pontos positivos e negativos, e também continuar aquela discussão do porquê generalizar o eletromagnetismo de Maxwell, né? Opa, bora continuar a conversa sobre a eletrodinâmica de Podolsky, em que esse vídeo aqui é a parte 2. Eu já fiz um vídeo sobre a eletrodinâmica de Podolsky, em que lá eu apresento uma introdução a ela bem breve, então caso você não tenha visto aquele vídeo, pausa esse aqui, vai lá ver o outro, para depois você voltar aqui para ver e poder entender melhor e acompanhar melhor o que eu vou falar aqui. Porque tem alguns pontos que eu trago nesse vídeo aqui que eu já mencionei no vídeo anterior, então é interessante que você vá lá assistir. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva para você poder acompanhar os próximos conteúdos que eu vou trazer aqui. Falando sobre a necessidade de generalizar o eletromagnetismo de Maxwell, eu queria dizer que uma das principais motivações entre todas as tentativas de generalizar o eletromagnetismo de Maxwell é remover os infinitos associados à carga pontual. De fato, na eletrodinâmica de Podolsky, a gente tem que essa é a principal motivação, remover os infinitos associados à carga pontual. E esses infinitos, eles aparecem em alguns contextos em nível clássico, como, por exemplo, quando a gente tenta calcular o campo elétrico de uma partícula na partícula. A gente tem aí o infinito que aparece nesse processo, ou então, por exemplo, se a gente tenta calcular a energia eletrostática do elétron. A energia eletrostática do elétron, ela diverge, vai para o infinito, e isso é fisicamente inaceitável, porque a gente sabe que a energia de uma partícula não é infinita. Então, aí tem alguns problemas, como eu falei, essas divergências aparecem, e essas divergências que aparecem, elas vão apresentar alguns problemas para descrever outros fenômenos do eletromagnetismo em nível clássico, como, por exemplo, a reação de radiação sendo o mais famoso deles. Então, não é desejável, tanto em nível teórico quanto em nível experimental, ter um modelo eletromagnético apresentando essas divergências. E aí, por isso, se faz necessário generalizar o eletromagnetismo de Maxwell. Agora, eu queria fazer um comentário a respeito disso, que é o seguinte: a princípio, o eletromagnetismo de Maxwell ele foi desenvolvido e ele está estruturado para lidar com distribuições de cargas e distribuições de correntes. Então, querer tratar uma partícula pontual, tal como o elétron, com o eletromagnetismo de Maxwell, é testar o seu limite, ou seja, é testar até onde a teoria consegue descrever. E, no caso, aí a gente tem que problemas aparecem. E esses problemas, eles foram tentaram solucionar esses problemas de diversas formas dentro do eletromagnetismo de Maxwell, como, por exemplo, supondo que o elétron tinha um raio clássico, só que essas tentativas não deram certo. Então, com o advento da física quântica, viu-se que, de fato, o eletromagnetismo chegou-se no seu limite e a gente precisava usar as noções da mecânica quântica, as noções da teoria quântica, para poder explicar o comportamento de partículas pontuais, como o elétron, entre outras, em que, com a física quântica, a própria noção de partícula que a gente tinha em nível clássico se perde. De fato, na física quântica a gente tem que a noção de partícula é substituída pela dualidade onda-partícula. Então, a gente tem hoje em dia que a visão mais aceita é que a gente precisa tratar as partículas fundamentais via mecânica quântica, né, via teoria quântica, porque é essa teoria que dá para a gente os resultados mais satisfatórios a nível experimental para a natureza, no caso em escalas microscópicas, que é a escala em que a teoria quântica atua, né? Mas, de forma geral, então, é basicamente esse panorama sobre a generalização do eletromagnetismo de Maxwell, em que, falando agora sobre a eletrodinâmica de Podolsky, recapitulando o que eu falei no último vídeo, ela foi desenvolvida de forma independente por dois autores. Em 1940, o Bopp desenvolveu a eletrodinâmica de Podolsky e em 1942 o Podolsky desenvolveu a eletrodinâmica de Podolsky, que ficou conhecida como eletrodinâmica de Podolsky ou Bopp-Podolsky, enfim, tem esses nomes na literatura. E, como eu falei, eles desenvolveram a eletrodinâmica de Podolsky pensando em remover os infinitos associados à carga pontual. E, de fato, eles fizeram isso desenvolvendo duas versões da teoria, a versão clássica e a versão quântica. Então,
eu vou tratar com vocês aqui a parte clássica, porque conforme eu já falei, os problemas do eletromagnetismo surgem já no contexto clássico. Então, eu vou tratar sobre a parte clássica, que também foi a parte que eu trabalhei durante o meu mestrado lá no FT. Então, tudo que eu vou falar aqui vai ser sobre a parte clássica da eletrodinâmica de Podolsky. Falando agora sobre a eletrodinâmica de Podolsky em si, ou seja, sobre o formalismo, a estrutura da teoria, eu quero apresentar aqui algumas características principais dela. No caso, eu vou apresentar 3 características. A primeira delas é que a eletrodinâmica de Podolsky ela é linear, ou seja, ela mantém a linearidade das equações de campo, das equações de Podolsky no caso, que seriam as análogas às equações de Maxwell na eletrodinâmica de Podolsky. E, no caso, por ela ser linear, isso significa que ela satisfaz o princípio da superposição, que é um princípio muito importante no eletromagnetismo de Maxwell. Então, esse também é um ponto positivo da eletrodinâmica de Podolsky, porque ela mantém essa linearidade do eletromagnetismo. Agora, uma segunda característica é que a eletrodinâmica de Podolsky ela está associada ao regime de altas energias e vai conter o eletromagnetismo de Maxwell no limite apropriado passado pelo parâmetro característico da teoria. Ou seja, vamos por partes aqui, em que pelo fato da eletrodinâmica de Podolsky ser a princípio uma possível generalização do eletromagnetismo de Maxwell, o que a gente espera? A gente espera que ela contenha a eletrodinâmica de Maxwell, ou seja, os resultados que Maxwell prevê, em um limite apropriado, e que ela seja mais geral. E esse limite ele vai ser passado para a gente pelo parâmetro característico da teoria. Só que isso vai ficar claro quando apresentar a estrutura matemática da eletrodinâmica de Podolsky. Agora, com relação ao regime de altas energias, que regime é esse, né? É o regime praticamente do LHC, por exemplo, em que a gente tem partículas colidindo a velocidades próximas à da luz. Então, esse daí é um exemplo de regime de altas energias. Então, a eletrodinâmica de Podolsky vai estar preocupada em descrever fenômenos nesse regime, com grandes escalas de energia sendo envolvidas ali no processo. Agora, uma terceira característica da eletrodinâmica de Podolsky é que ela é a única forma de generalizar o eletromagnetismo de Maxwell envolvendo derivadas de segunda ordem nos campos, eu vou explicar o que isso quer dizer já já, que mantém a linearidade e que preserva a simetria de Lorentz e a simetria de calibre, ou simetria de gauge. Com relação ao formalismo de segunda ordem, eu vou explicar uma parte posterior porque vai ficar mais claro lá. Agora, falando sobre as simetrias de Lorentz e de calibre, primeiramente, eu acho que vale a pena falar sobre as simetrias na física e o que elas são. Simetrias na física nada mais são do que uma característica de um sistema físico que é preservada mediante uma transformação. Ou seja, se a gente executa uma determinada transformação no nosso sistema físico e uma característica dele ela é preservada, então a gente diz que tem uma simetria associada neste processo. Em que, por exemplo, se a gente tem um disco e esse disco, né, a gente vai rodar ele em torno desse eixo aqui, né, do eixo central dele, a gente vê que ao rodar o disco, ele permanece com a sua forma inalterada. E se a sua forma ela é inalterada, a gente tem que existe uma simetria de rotação associada ao disco. Então dizemos que existe uma simetria de rotação em torno desse eixo aqui. E basicamente é isso então que significa simetria. É uma característica de um sistema físico que permanece inalterada sob uma determinada transformação. Agora, falando sobre a simetria de Lorentz, o que é a simetria de Lorentz? A simetria de Lorentz, ela diz pra gente que as leis do eletromagnetismo, elas são as mesmas independentemente da velocidade dos referenciais inerciais. E vamos por partes então. Da relatividade especial, a gente tem que todos os referenciais inerciais, que são aqueles que se movem com velocidade constante, são equivalentes, ou seja, as leis físicas devem ser as mesmas em todos os referenciais. E as transformações que dizem como as coordenadas, os campos mudam de referencial para o outro, são as transformações de Lorentz, em que, executando transformações de Lorentz
entre diferentes referenciais, a gente pode ver como que as determinadas características de um referencial mudam para o outro. E aí o que a simetria de Lorentz vai falar para a gente? Ela vai falar para a gente o seguinte, ó, se a gente tem aqui um referencial, essas leis do eletromagnetismo, por exemplo, a lei de Gauss, a gente tem que nós vamos ter a mesma lei de Gauss aqui nesse outro referencial. Ou seja, as leis do eletromagnetismo, todas elas devem ser as mesmas em todos os referenciais inerciais. Então, não importa qual que seja o referencial, a gente tem as mesmas leis do eletromagnetismo valendo para cada um deles. Só que, detalhe, como eu falei, as transformações de Lorentz, elas dizem como é que são as transformações de coordenadas e de campos entre esses referenciais. Ou seja, as coordenadas e os campos podem mudar. Só que o que não vai mudar são as leis físicas, no caso, as leis do eletromagnetismo. Então, é isso que a simetria de Lorentz ela diz pra gente. Então, é uma simetria associada à relatividade especial. Agora, falando sobre a simetria de calibre, é uma simetria mais matemática, só que dá para entender a ideia por trás dela. O que ela diz para a gente? Ela diz para a gente que, por exemplo, se a gente pegar os potenciais elétricos e o potencial vetor, né, que seria o potencial magnético, nós podemos transformar, por exemplo, o potencial elétrico. A gente pode pegar esse potencial elétrico aqui, transformar em um outro potencial elétrico, né, com uma condição específica, e que se a gente transformar esse potencial aqui nesse potencial novo, usando essa condição específica, a gente vai ter o mesmo campo elétrico associado aos dois potenciais. E isso daí, então, é uma simetria, tal qual também acontece para o potencial vetor. A gente pode pegar o potencial vetor, transformar em um potencial vetor linha, né, por exemplo, em que, se esse potencial vetor linha satisfaz uma determinada condição, ele é transformado de um determinado jeito, a gente tem que esse potencial vetor vai dar origem ao mesmo campo magnético. Então, é isso que a simetria de calibre diz para a gente, porque os campos elétricos e magnéticos, eles são escritos em termos dos potenciais. As definições deles são dadas em termos dos potenciais. Então, na prática, o que a gente tem? A gente tem aqui um potencial, né, que vai dar origem ao campo elétrico, né, ou magnético. Então a gente pode pegar esse potencial, transformar em um outro, né, sobre uma determinada condição específica, e, no caso, transformando sobre essa determinada condição, a gente tem que esses dois potenciais aqui, eles vão dar o mesmo campo elétrico, né? E isso vale, né, para diferentes potenciais, ou seja, eu posso fazer várias transformações, né, várias transformações de potenciais, ou seja, ter vários potenciais aqui e todos eles dando origem ao mesmo campo, desde que as transformações que eu faça nesses potenciais seja sob uma determinada condição. Então é isso que a simetria de calibre diz pra gente. Aí, tentando fazer uma analogia para poder ficar um pouco mais claro, é o seguinte, imagina que a gente quer medir a distância entre dois pontos quaisquer. Qual que é a grandeza fundamental que a gente está tentando medir aqui? A distância, certo? Só que eu posso medir essa distância em metros, eu posso medir essa distância em anos-luz, eu posso medir essa distância em jardas e por aí vai. Posso usar diferentes unidades para medir essa distância. Só que vocês concordam que, independentemente das unidades que eu escolha para medir, essas unidades não vão alterar a grandeza física, que é a distância. Então, isso aí é semelhante ao que a gente tem na simetria de calibre, ou seja, independentemente do potencial que eu escolha, né, dado que eles estão relacionados por uma determinada condição, a gente vai ter o mesmo campo elétrico. E aí, então, como eu falei anteriormente, né, a gente pode, por exemplo, medir a distância usando diferentes unidades, que isso daí não vai alterar a distância em si. Tal qual, por exemplo, a gente pode pegar diferentes potenciais transformados em uma determinada condição, que a gente vai ter ainda assim o mesmo campo, né? No caso elétrico ou magnético. Então é basicamente isso que a simetria de calibre diz pra gente. Essa analogia ela pode não ser tão direta assim, mas eu acredito que com ela deu para ficar um pouco mais claro essa ideia da simetria de calibre. Falando agora sobre a estrutura matemática da teoria de Podolsky, o que nós temos? Para poder falar sobre isso, eu preciso falar sobre a função lagrangiana
de Podolsky. E função lagrangiana, de forma geral, é uma função que descreve o nosso sistema físico e que a partir dela a gente pode obter as equações de movimento do determinado sistema físico usando as equações de Euler-Lagrange que são dadas em termos da Lagrangiana. Então, com a função lagrangiana e com as equações de Euler-Lagrange, nós conseguimos descrever as equações de movimento da teoria. Então, por exemplo, para Maxwell, se a gente tem a Lagrangiana de Maxwell, a gente consegue, a partir das equações de Euler-Lagrange, obter as equações de Maxwell, considerando a Lagrangiana de Maxwell. E em Podolsky vai ser semelhante, com a diferença de que Podolsky é uma teoria de segunda ordem. Então, as equações de Euler-Lagrange que a gente vai precisar vão ser as equações de Euler-Lagrange de segunda ordem. Então, com as equações de Euler-Lagrange de segunda ordem e usando a Lagrangiana de Podolsky, a gente obtém as equações de Podolsky, que são as equações de movimento da teoria e que são importantes para a gente poder descrever os fenômenos físicos sob o ponto de vista de Podolsky. Agora, comentando sobre a Lagrangiana de Podolsky, conforme vocês podem ver aí, ela é composta de duas partes, basicamente. A primeira parte é a parte de Maxwell, em que tem ali a interação, né, entre os campos e as fontes, e a segunda parte é a parte referente a Podolsky, foi a correção que Podolsky acrescentou, em que vocês podem notar que a gente tem um termo aí multiplicando que é o A quadrado. Esse A, ele é o parâmetro característico da eletrodinâmica de Podolsky, em que se a gente toma o limite desse A tendendo a zero, a gente recupera a eletrodinâmica de Maxwell. Então esse que é o limite de Maxwell que eu mencionei anteriormente. Então, para poder comparar essas duas eletrodinâmicas, sempre que a gente tiver algo em Podolsky, se a gente quiser ver o resultado que a gente tem em Maxwell, basta tomar o limite de A tendendo a zero, que a gente vai obter o resultado equivalente em Maxwell. Agora sim entra aqui a explicação do formalismo com derivadas de segunda ordem, que eu mencionei nas características, né, de que Podolsky era a única forma de generalizar o eletromagnetismo de Maxwell via derivadas de segunda ordem. Pois é agora que eu vou explicar isso daí. Notem o seguinte, que esse termo que multiplica o A, ele possui derivadas segundas com relação ao potencial eletromagnético, com relação ao A, que seria o potencial. Por quê? Porque o tensor F de Faraday ele é dado em termos de derivadas do A, né, que seria o potencial eletromagnético. Só que em Podolsky a gente tem derivadas extras, a gente tem uma derivada desse tensor que tem derivadas do A. Então, na prática, a gente vai ter duas derivadas aí, ou seja, uma derivada de segunda ordem no potencial eletromagnético. Então, é isso que eu quis dizer com Podolsky ser um formalismo de derivadas de segunda ordem. Mas para quem não está familiarizado, não se preocupe, é apenas para ilustrar aqui a estrutura matemática da teoria. A ideia principal é que, com essa função lagrangiana, a gente consegue obter as equações de Podolsky, que são essas que estão aparecendo aí na tela, e também junto com as equações de Maxwell, e agora a gente pode comparar as duas. Reparem o seguinte, que a única alteração de Podolsky para Maxwell são nas duas equações envolvendo as fontes, né? Ou seja, as densidades de carga e as densidades de correntes. Ou seja, Podolsky só vai apresentar modificações na forma como os campos interagem com as fontes e vice-versa. Então, na parte de vácuo, a gente não vai ter modificação da parte de Podolsky. Ou seja, somente na parte em que os campos interagem com as fontes e vice-versa, nesses fenômenos que envolvem essa interação, é que Podolsky vai ter alguma coisa a dizer, nos outros não. E isso daí é importante, a gente consegue ver isso a partir justamente das equações de movimento, das equações de Podolsky. Agora, analogamente a Maxwell, em Podolsky a gente também tem um fato muito importante que é o seguinte, um problema eletromagnético em Podolsky, tal qual em Maxwell, ele vai ser descrito por três peças, pelas equações de Podolsky, pela força de Lorentz, que se mantém a mesma na eletrodinâmica de Podolsky, e pelas condições de contorno do problema. Então, com essas três condições, tais quais em Maxwell, a gente tem um problema eletromagnético bem definido em Podolsky. Pode não ser fácil de resolver, mas a princípio a gente tem esse problema eletromagnético
bem definido. Falando agora sobre os pontos positivos e negativos da eletrodinâmica de Podolsky, eu vou ser breve aqui, até porque a gente não tem ainda tanto material para poder discutir sobre a eletrodinâmica de Podolsky, mas a gente já pode apresentar pelo menos um ponto positivo e um ponto negativo. Falando sobre os pontos positivos, o primeiro ponto positivo e único até o momento, que é o que a gente tem material para poder falar, é o seguinte: a eletrodinâmica de Podolsky ela é linear, ou seja, ela preserva a linearidade das equações de movimento. Isso é um aspecto muito importante, porque a gente sabe que o eletromagnetismo de Maxwell ele é linear, e o eletromagnetismo de Maxwell ele é muito bem sucedido. Então, se a gente tem uma generalização, um modelo de generalização mantendo esse aspecto, isso é importante, porque indica uma similaridade ao eletromagnetismo de Maxwell. Agora, um ponto negativo é justamente antagonista a esse ponto positivo, que é o fato da eletrodinâmica de Podolsky não ser linear. Por ela não ser linear, pode ser que ela não lide tão bem assim com fenômenos não lineares, tais quais outras eletrodinâmicas não lineares possam lidar. Então, de fato, a gente sabe que tem alguns fenômenos não lineares, principalmente associados ao contexto de gravitação, buracos negros, enfim. Então pode ser que a eletrodinâmica de Podolsky não lide bem nesse regime. E antes de continuar, se você gostou do vídeo, deixe seu gostei para ajudar na divulgação. É muito importante que você deixe seu gostei aqui para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo e possa divulgar para mais pessoas. Além disso, se você não for inscrito, se inscreve no canal para poder acompanhar os próximos conteúdos. E lembre-se, conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Então, compartilha com alguém que você sabe que vai gostar também. No caso, eu vou trazer mais partes dessa série, em que nas partes futuras eu já vou apresentar sobre a teoria da radiação da eletrodinâmica de Podolsky, então fica esperto para poder acompanhar esses próximos vídeos. No mais, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela sua atenção e vejo você no próximo vídeo.